Olá, bom dia. Na última quinta-feira, dia 1º de maio, comemorou-se o Dia do Trabalhador. A consolidação das leis trabalhistas, famosa CLT, completou 71 anos de existência. Mas será que os trabalhadores têm muito para comemorar? Acompanhe na reportagem de Daniele Castro. O Dia do Trabalhador é comemorado no Brasil desde o ano de 1895, segundo relatos históricos, mas somente em 1925 que a data foi oficializada pelo então presidente Arthur Bernardes. Para alguns sindicalistas, esse é um momento de reflexão e luta em prol das melhorias trabalhistas. O dia 1º de maio é um dia de reflexão, portanto, é um dia muito importante para o conjunto da classe trabalhadora. Não há emprego para todo mundo, a riqueza do Brasil absolutamente concentrada. Infelizmente, o sistema capitalista é explorador e acaba o trabalhador pagando uma conta absolutamente alta. É uma data histórica de luta da nossa classe, né? Infelizmente, a imprensa e boa parte do movimento sindical encaram o Dia do Trabalhador como um dia de festa, um dia de comemoração, de sorteio de brindes, de festival musical. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Nós temos um compromisso muito importante, que é o de resgatar essa história de luta do Dia do Trabalhador. Para os sindicalistas, não há o que comemorar, mas sim protestar, aproveitando o exemplo das jornadas de junho do ano passado. Hoje o trabalhador não tem o que comemorar, porque cada vez mais nós somos explorados, né, pela sociedade capitalista, pelos patrões, pelos governos. Mas se por um lado nós não temos o que comemorar no Dia do Trabalhador, nós temos muito o que lutar. Mas os trabalhadores estão se mobilizando. A gente viu agora recentemente a greve dos garis do Rio de Janeiro, a greve dos rodoviários do Rio Grande do Sul, a greve operária do Comperj também do Rio de Janeiro, greves muito importantes que se enfrentam com os governos, que se enfrentam com os patrões. O junho de 2013 foi uma lição para todos nós. Nós temos que aproveitar e retomar esse debate. Então nós esperamos que, de fato, o conjunto dos trabalhadores e as entidades sindicais façam essa discussão e aproveitem o mês de maio para refletir bem sobre as condições que se vive hoje no Brasil e no mundo. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre o Dia do Trabalhador e as conquistas, e para isso contamos com a presença de Américo Gomes, que é advogado, sindicalista e membro do Conselho Consultivo da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo e também da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes contra os trabalhadores na ditadura militar. E José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, Américo. Bom dia, José Rebouças. Bom dia. Vamos começar, assim, pode ser uma redundância, mas começar do começo. Muita gente comemora o Dia do Trabalhador, né, e talvez o próprio trabalhador que já nasceu há um certo tempo não tenha a noção de que dia histórico foi esse, porque realmente se comemora o Dia do Trabalhador. Como é que se deu esse processo? Então, na verdade, o dia... Existem várias histórias, né? Sobre como é que se formou o problema, o dia 1º de maio, como é que ele se transformou nessa data referência para o Dia do Trabalhador. Né? Se fala em greves que existiram nos Estados Unidos, de operários e tal. Agora, ele ganhou essa dinâmica de ser um Dia do Trabalhador a nível internacional quando a primeira internacional assumiu essa data e reivindicou ela como Dia do Trabalhador. A primeira internacional que tinha sido fundada por Karl Marx, Friedrich Engels, que atuava, né, no campo dos movimentos dos trabalhadores na época, então ela incorporou essa data. E aí passou a ser uma data internacional. E que importância se vê essa data pela divulgação, pela amplitude que ela se tomou nessa época? É porque era uma época em que, na verdade, estava existindo uma série de processos revolucionários, né, na Europa. Né? O ponto alto, inclusive, desses processos revolucionários foi a Comuna de Paris, né? Então, era uma época que existia muita mobilização da classe trabalhadora, né? Mas essa mobilização ainda estava, digamos assim, atomizada, dividida nos países, né? A Alemanha estava com um processo mais atrás, a Inglaterra tinha um movimento sindical forte, que eram os cartistas, mas que também não estava unificado com o movimento na França, tinha a Bélgica e tal. E aí o Dia do Trabalhador foi uma data onde você unificou os trabalhadores, digamos assim, a nível internacional, onde em todos esses países se começou a se reivindicar uma data para isso. É igual também o hino, né, da Internacional, né? Então, a partir daí começou a ser uma referência para o conjunto dos trabalhadores. Digamos que o dia 1º de maio foi uma quebra de paradigma, digamos, da classe operária contra os trabalhadores, contra os patrões?
uma referência que se criou da luta que estava existindo, né? E deu esse caráter de unificação e um caráter internacionalista. Porque até hoje, por exemplo, fica difícil a classe trabalhadora pensar que a classe trabalhadora é internacional, né? Então, por exemplo, e mesmo hoje com todo o processo de globalização. Então, por exemplo, o ataque que se fazem aos trabalhadores na Europa hoje tem reflexo com os trabalhadores no Brasil, tem reflexo com os trabalhadores na China, na Rússia e tudo mais. Mas a classe trabalhadora ela ainda não se vê como uma classe internacional. Então, você ter um dia internacional, né, que reivindica como o Dia do Trabalhador, ele é muito importante por causa disso. Digamos assim, nós vamos ter vários países do mundo onde os trabalhadores vão estar comemorando suas lutas, suas campanhas, preparando para novas mobilizações e tudo mais. Rebouças. Américo, tendo em vista que a Primeira Internacional instituiu esse dia tão importante para a nossa classe, como é que você vê esse período onde nós tivemos já a Segunda Internacional, a Terceira Internacional e estamos na Quarta Internacional lá de 38? Como é que você analisa isso? Permanecem as mesmas relações de trabalho? Os trabalhadores avançaram? Como é que você vê isso? Inclusive, se você pensar dentro de um ponto de vista, houve um retrocesso, né? É verdade que na época que se começou, né, da Primeira Internacional, como estava no início do desenvolvimento industrial, a classe trabalhadora, depois vai ter essa relação com a CLT aí, a classe trabalhadora era, digamos assim, super explorada, né? Então a jornada de trabalho chegava a 10, 12 horas, as mulheres tinham que trabalhar à noite, crianças de 12, 13, 14 anos trabalhavam nas fábricas, então existia uma superexploração. Depois disso, veio vindo um desenvolvimento em que a classe trabalhadora, a partir das suas mobilizações, foi conseguindo algumas conquistas, né? Como aí o caso do Brasil, a gente vê o problema da CLT, que num aspecto teve algumas conquistas. Depois a gente fala dos problemas que houveram. E agora se começou a atacar novamente as conquistas que houveram. Então, mesmo na Europa, se a gente fizer esse paralelo, a gente vê que a classe trabalhadora teve melhores condições de trabalho e hoje, principalmente com a crise europeia, né, que está atingindo forte a Grécia, a Espanha, Portugal, né, a classe trabalhadora está tendo seus direitos atacados. Então, é como quase que a gente desse uma volta, né? Chegou o momento, houve um desenvolvimento da sociedade capitalista, a classe trabalhadora até teve um pouco condições de vida, em alguns lugares, né? Vamos pegar assim, a Europa, Estados Unidos e tal, melhores, só que com essa crise econômica mundial que está chegando, mesmo nesses lugares, e ainda mais nos outros, né? A classe trabalhadora está tendo seus direitos atacados, né? A que você atribui esse retrocesso, essa volta às origens? A crise de direção revolucionária no mundo influencia nesse aspecto? Influencia no sentido que não houve, digamos assim, um salto, né? A nível, porque, veja só, nós temos, né, uma sociedade capitalista. Desde a Primeira Internacional com Marx e Engels e depois todas essas internacionais eram organizações mundiais que organizavam a luta dos trabalhadores para ver uma transformação social, né? O que nós chamamos de uma revolução, que significa mudar radicalmente o sistema que estava implantado. Ao não existir essa transformação social, que era a tese principalmente que o Marx desenvolveu, que as sociedades têm que viver processos de avanço, né, como houve do feudalismo para o capitalismo, teria que ser do capitalismo para o socialismo. Ao não haver isso, começou aquilo que os marxistas chamam de destruição das forças produtivas. Quer dizer, a vida começa a ser pior, para a gente falar de uma maneira mais simples, né? O conjunto dos trabalhadores começa a viver de maneira pior. Então, o retrocesso tem a ver com isso. O capitalismo chegou num limite para fazer algum tipo de concessão para a classe trabalhadora, né? Tentando explicar, né, de maneira mais simples. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, e a gente deixa uma perguntinha para o Américo responder no próximo bloco. A gente entra na questão da CLT, os avanços e os retrocessos que ela vem, e dizer que essa precarização que está causando mais esse retrocesso, se o governo tem uma parte nisso, tem contribuído para que, em vez de ajudar, está atacando os trabalhadores. Nós voltamos daqui a 30 segundos, não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o Dia do Trabalhador, com a presença de Américo Gomes, que é advogado, sindicalista e membro do Conselho Consultivo da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo e também da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes contra os trabalhadores na ditadura militar, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Américo, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão dos avanços e retrocessos da CLT, mas eu queria que você respondesse a pergunta sobre esse retrocesso que você falou no bloco anterior. O governo tem ajudado a se retroceder nos ganhos trabalhistas? Não, isso sem dúvida, mas vamos ver o seguinte. A CLT ela tem uma grande contradição, é aquilo que estava falando. Num aspecto, ela trouxe algumas conquistas concretas para a classe trabalhadora, que hoje estão querendo acabar com elas. Agora, no outro aspecto, ela foi feita para injeção o movimento sindical, entende? Na verdade, na época, existia dentro do movimento sindical um peso forte das correntes anarquistas, que dominavam o movimento sindical e construíram sindicatos livres, e o Getúlio Vargas, com esse projeto, ele pretendeu fazer o seguinte: oficializar o movimento sindical. Então, hoje o movimento sindical, os sindicatos, por exemplo, são registrados no Ministério do Trabalho. Antigamente não era assim, eram sindicatos livres mesmo. E nós defendemos, inclusive, isso, que os trabalhadores devem decidir a sua forma de se organizar como quiser e tal. Por exemplo, a CLT limita a 24 o número de dirigentes sindicais por sindicato. Então, por exemplo, você pega um sindicato como Metalúrgicos de São Paulo, tem 200 mil trabalhadores na base. Como é que você vai ter 24 diretores de sindicato? E, ao mesmo tempo em que ela estabeleceu isso para o sindicato, que é restrito, ela não legaliza a organização por local de trabalho. Então, não pode existir comissões de fábrica, não podem existir comissões de base, certo? Porque depois a gente entra na precarização também, como isso entra como reflexo. Então, ela cria um movimento sindical superestruturalizado, com poucos dirigentes sindicais, de maneira que fique mais fácil para ela poder corromper esses dirigentes sindicais. Então, hoje nós temos um movimento sindical no Brasil que, majoritariamente, ele é atrelado ao governo, aos patrões e tudo mais. Se você pegar, por exemplo, a maior central sindical do país, a CUT. Hoje a CUT, na verdade, está ligada com o projeto governista, certo? Da Dilma, do PT, esse negócio todo. Então, são pouquíssimas centrais sindicais que são independentes, como, por exemplo, a CSP com Lutas, que é a central sindical da qual a gente participa. Mas são poucas. Então, hoje o movimento sindical, e essa foi a grande jogada do Getúlio Vargas, deu algumas migalhas, vamos dizer assim, e atrelou o movimento sindical para que os trabalhadores não pudessem se organizar para ir à luta. Qual é o grande problema? Hoje em dia resolveram tirar as migalhas, Então, não é que se volta algum aspecto positivo, por exemplo. As organizações, a auto-organização dos trabalhadores não está legislada. Entende? Você não pode se organizar no seu local de trabalho, você não pode fazer política no seu local de trabalho. Que é um negócio assim, você imagina, a gente estava comentando, derrubamos a ditadura para conseguir esse Estado chamado democrático de direito. No entanto, o trabalhador não pode fazer política. Se você chegar no seu trabalho e falar, eu sou de tal partido, você é demitido, certo? Então, quer dizer, esse tipo de coisa não é assegurado para os trabalhadores, que seria uma coisa básica. Então, e mesmo sindicalmente, não tem direito de greve mais, estão atacando isso. Nós estávamos recentemente numa greve do metrô de São Paulo, aí o juiz do tribunal falou o seguinte, tem que circular 90% dos trens. Aí não é greve. Aí não é greve, como é que você vai circular 90% dos trens? Recentemente agora, aqui, no Rio Grande do Norte, estava tendo um informe, por exemplo, eu vi na televisão rapidamente, não sei se vocês viram isso, que parece que também o tribunal proibiu a greve dos policiais. Então, como é que... Então, acabou o direito de greve, você não pode fazer greve. Então, os trabalhadores estão tendo seus direitos atacados, de um lado. E esse está sendo o grande problema. Então, aquilo que era minimamente alguma coisa progressiva está sendo atacado também. E com relação ao governo, hoje é o centro da política do governo, por exemplo, o projeto de precarização do trabalho. O governo Dilma tem esse como um dos seus objetivos. Por quê? Qual é a grande jogada? Aparece, e vão usar isso nas eleições, dizendo o seguinte, tem mais gente trabalhando. Verdade. Agora, em que condições? Certo? É tudo precarizado, terceirizado, é gente com menos direito. Para dar um exemplo da Petrobras, que eu trabalho com o pessoal dos sindicatos dos petroleiros. Hoje, a Petrobras deve ter por volta de 65 mil trabalhadores na Petrobras. E nós temos cerca de 350 a 400 mil trabalhadores terceirizados trabalhando nos campos de petróleo. Então, aí o que acontece? O governo apresenta o seguinte, aumentou o emprego,
Sim, mas todos eles são terceirizados, eles não ganham o mesmo salário que o pessoal da Petrobras, eles não têm o mesmo direito que o pessoal da Petrobras, eles não recebem a PLR que o pessoal da Petrobras recebe. Então, isso significa um aumento da exploração da classe trabalhadora, né? Rebouças. Inclusive, sobre a terceirização, o governo amplia essa precarização do trabalho e do trabalhador. Inclusive, o projeto de lei 4330, do deputado Sandro Mabel, de Goiás, vai nesse sentido. Sim. No sentido de precarizar, dificultar mais ainda, evitar o concurso público nos serviços públicos. Ou seja, uma política de governo que ataca os trabalhadores e beneficia a empresa privada. Seria a privatização do ente estatal, Américo? De certa maneira, sim. Da pior maneira possível, né? Que não é uma privatização nem para ter competição. É uma privatização, isso para você ter isso, um trabalhador terceirizado dentro, por exemplo, aqui a gente pega um hospital. Você já tem vários setores que são terceirizados. Então, o restaurante é terceirizado, a vigilância é terceirizada. E eles vão aumentar esse grau de terceirização. A privatização dentro do sistema público seria danosa no momento em que, através da CLT, o funcionário poderia ser demitido a seu bel prazer, quanto no funcionário estatutário teria um processo legal, passaria todo um trâmite. Isso aí seria, talvez, poderia se usar do uso político desse instrumento? Não, é utilizado, né? Se você pega, por exemplo, vários escândalos aí, que inclusive pode ser que apareça se a CPI da Petrobras vingar, por exemplo, está cheio de empresa terceirizada que trabalha da área da Petrobras, que pertence a ex-gerentes, a ex-diretores, inclusive às vezes tem laranja e é o próprio ex-diretor que... Então ele monta uma empresa terceirizada, tem informação privilegiada da Petrobras e bota o seu pessoal para trabalhar. E aí o uso político é como? Ainda mais se você pega nas pequenas cidades do interior e tudo mais, o cara fala o seguinte: eu te arrumo um emprego, certo? Terceirizado, já não é nem um emprego qualificado, mas ele troca isso por voto. Além da propaganda política, né, que diz que cresceu tal e coisa. Mas mesmo, digamos assim, naquela parte já pequena da coisa, existe isso. Entendeu? Américo, o Dia do Trabalhador, do Dia do Agora, Trabalhador... só mais uma coisa que eu queria falar o seguinte, mas o problema não é só o trabalhador, o problema também é o público, né? Na medida em que você tem empresas terceirizadas garantindo o atendimento ao público, o que acontece? As empresas privadas, elas visam lucro e não atendimento à população. Então, o grande, digamos assim, de que, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança pública seja feita por entidades públicas e por funcionários públicos, porque eles visam a população e não o lucro. A empresa que vai fazer, ela vai prestar um serviço de menor qualidade, por exemplo, fornecer remédios que sejam mais baratos, roupa de cama de hospital que seja mais barata. Para quê? Para aumentar a sua margem de lucro. Então, perde também a população na medida que existe essa privatização do serviço público ao atendimento à população, entendeu? Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Deixa eu dar uma perguntinha. Nós faltamos um minutinho, mas vai ser uma pergunta que vai ter que discorrer um pouco mais de tempo. Se nesse 1º de maio, que comemoramos, a população, não só a população, mas o trabalhador ainda está empenhado no seu dia 1º de maio de luta, como a gente vê, o governo, no passado, antes do governo do PT, era um dia de se comemorar as lutas e batalhas para o emprego. Hoje em dia, se sorteia carro, se sorteia... Seria a política do pão e circo? Nós voltamos em 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia do Trabalhador com o advogado e sindicalista Américo Gomes, que também faz parte da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes contra os trabalhadores na ditadura militar, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. A América, a pergunta do bloco anterior foi sobre o Dia do Trabalhador, que se no passado, antes do PT assumir, era um dia de luta, de batalhas contra, digamos assim, aquele patrão opressor que era o governo. Hoje em dia, às vezes se vê na televisão, se coloca e passa para o público que é um dia de festa, sorteia esse carro, coloca cantor sertanejo, e aí o trabalhador está perdendo a sua identidade de luta? Alguns trabalhadores estão perdendo a sua identidade de luta no dia 1º de maio? Então, o problema não são os trabalhadores. O problema está sendo as direções sindicais. Está havendo uma manipulação do trabalhador? De certa maneira, sim. Porque, veja só, o que acontece, é que estava falando. A maioria dessas direções sindicais hoje estão se ligando ao governismo, aos patrões e tudo mais. Porque pensa bem o seguinte, não existiria problema em você fazer um 1º de maio que você sorteasse alguns prêmios, né? Tudo bem. Agora, o problema é o seguinte, quem compra esses prêmios?
A Petrobras, por exemplo, é uma das grandes patrocinadoras do 1º de maio, de várias centrais sindicais. Ela dá dinheiro para a CUT, dá dinheiro para a Força Sindical, tal. E junto com isso, depois pega lá, porque é declarado às empresas que fornecem. Então, se você recebe dinheiro das empresas para fazer o 1º de maio, como é que você vai depois organizar a luta contra elas? Então, esse está sendo o grande problema. Agora, volto a dizer, existe, por exemplo, uma central sindical, que é a CSP com Lutas, e existiu, né, agora, nós estivemos presentes lá em São Paulo, no dia 22 de abril, não é isso? Isso. Existiu o Encontro de Unidade de Ação, que está reunindo todo mundo que quer resgatar a luta dos trabalhadores. Eu acredito que vai ter um grande processo de mobilização agora, durante a Copa do Mundo, porque a indignação é geral. Entende? Se pegou dinheiro da saúde, da educação e botou o quê? Para se construir estádio de futebol, superfaturado, com gente que ganhou muito dinheiro com relação a isso. E é isso, os atendimentos, tem gente morrendo nos hospitais. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a saúde, nós acompanhamos o trabalho do pessoal do Sindicato da Saúde, é a 4ª greve que eles fazem no último ano. Já teve greve da saúde estadual, saúde municipal, e não melhora em nada o atendimento. Agora está em greve os professores do município de Natal. Teve em greve os professores estaduais. Então, quer dizer, volto a dizer, né, o pessoal da segurança pública, né, a polícia teve em greve, agora está proibida de estar em greve. Eu vi lá um outdoor, né, na beira da estrada, que a polícia no Rio Grande do Norte está presa e os bandidos estão soltos. Está presa porque é isso, os caras não conseguem nem cuidar da segurança pública, não tem papel, não tem gasolina, não tem salário. Então, e fizeram o quê? Pega todo esse dinheiro, bota nas obras da Copa. E nós ficamos como? Não temos segurança, não temos saúde, não temos educação. Então, isso vai ter que se manifestar em algum lado. Eu acredito que o povo vai para a rua agora. Como parte dessa luta e essas confraternizações, essas comemorações que aconteceram no dia 1º, as mulheres também estão encabeçando as lutas, principalmente o MML, Movimento Mulheres em Luta. Como é que você vê as mulheres também chegando junto nesse momento? Isso eu acho que é fundamental. Veja só, a mulher brasileira, ela é se a gente pegar assim, digamos assim, a principal estrutura da nossa sociedade e da família brasileira, certo? Principalmente no setor mais explorado da classe trabalhadora. Muitas delas ou são mães solteiras, ou muitas delas foram abandonadas pelo marido, então tem que criar seus filhos, tem que trabalhar, entende? Estão submetidas a uma dupla e tripla jornada, porque além de trabalhar nos seus empregos, quando chegam em casa, tem que cuidar da casa, tem que arrumar da casa, tem que fazer as compras e tudo mais. Então, veja só, é um setor fundamental. E é verdade isso, eu acho que está existindo hoje um aumento do processo de mobilização das trabalhadoras, né? Cito de novo, por exemplo, o Sindsaúde, onde 80% são mulheres trabalhadoras, e é isso, estão fazendo greve, mobilizando. Eu cheguei a percorrer alguns hospitais aqui no Rio Grande do Norte com o pessoal do sindicato, e é uma situação impressionante, né? O grau de estresse, inclusive, que você é submetido no trabalho, porque você está lá trabalhando e você, com um paciente, você não tem remédio. Entende? Você não tem como cuidar do cara, você tem que escolher o cara que vai ficar vivo. Passou uma entrevista dessa no jornal, o cara, porque a máquina não funciona o tempo todo, né? Aquela que faz como é aquilo lá do... Hemodiálise. Hemodiálise, e eles têm que ficar escolhendo quem é o paciente que vai para a hemodiálise. Nós estamos numa situação que é terrível. Imagina você estar trabalhando nisso, você ser uma enfermeira, você ser um médico. Seria literalmente uma pena de morte. Você está decretando uma pena de morte. E você, uma enfermeira ou um médico, que você se formou para salvar vidas. E você está num hospital, exatamente, escolhendo quem é que vai morrer. Então, o grau de estresse que a pessoa é submetida é muito grande. E eu acho que as mulheres estão começando a entrar na vanguarda dessa luta, cumprindo um papel muito importante. Né? Américo, a partir de junho do ano passado, abriu-se uma nova fase, né? Com a famosa jornada de junho. Os trabalhadores e a juventude saíram às ruas para denunciar, derrubaram o PEC, fizeram reivindicações importantes em relação aos transportes públicos e outros pontos. Essas jornadas poderão acontecer com essa programação, principalmente da Conlutas, em relação à Copa, os investimentos e a falta de investimento na saúde e da educação? Não, volto a dizer, eu acredito que sim. Na verdade, agora está sendo organizada por esse encontro de unidade de ação, né? Que além da CSP com Lutas, vários sindicatos, né, tiveram presentes, inclusive o pessoal do
Jubileu Sul, não é isso? Chama que teve lá presente no encontro dia 22, vários sindicatos camponeses aí, de trabalhadores rurais estão presentes também. E é como eu disse, essa indignação do nosso dia a dia, ela vai ter que se transformar em ação. Eu acho que existe um receio da população, né, por causa que às vezes as manifestações terminam em violência, enfrentamentos e tal, e não é esse o objetivo do pessoal. O pessoal quer realizar a manifestação pacífica, quer fazer suas passeatas, suas marchas e tal. Agora, apesar desse receio, eu acho que o pessoal, sim, vai manifestar essa indignação. Porque a situação que nós estamos é muito ruim, e além do mais de submissão, além de tudo, é um negócio impressionante. Porque é uma submissão, por exemplo, à FIFA. Agora, vocês viram aí, saiu um decreto regulamentando onde se pode ou não fazer comércio na cidade de Natal. Propaganda. Um raio de 2 quilômetros, que é o meio da Arena das Dunas. Porque foi uma exigência da FIFA. Então, a FIFA agora decide como é que vai ser a lei no Brasil, onde você pode fazer propaganda, onde você não pode fazer propaganda. Quer dizer, uma intervenção estrangeira de novo aí, que a gente está vendo, quer dizer, estabelecendo todas as regras. Vocês viram aquilo? Tem umas coisas que são meio folclóricas, né? Vocês viram que tinham sido proibida a venda de cerveja nos estádios de futebol para evitar briga. Um negócio, digamos assim, progressivo. A FIFA veio e falou, não, tem que liberar a venda de cerveja, porque os patrocinadores dele lá são cervejas e tal coisa, tem que ser vendido nos estádios. Então, quer dizer, sabe um negócio assim? Então, intervém na nossa segurança, do conjunto da população, uma situação muito complicada. Américo, nós temos apenas um minutinho. Gostaria que você deixasse as considerações finais aí para o nosso telespectador aqui do Diálogo Plural. Não, eu queria agradecer muito, né, essa possibilidade de participar, né, aqui no programa. Eu acho que programas como este são muito importantes para a classe trabalhadora, porque nós temos que dar uma versão alternativa do que está acontecendo no país, né? Só a grande mídia, Rede Globo, os grandes meios de comunicação fazem a sua propaganda, né? Vão tentando convencer os trabalhadores. Nós estamos vivendo uma época meio paralela, para quem viveu, né? Na época da ditadura militar, quando teve lá a Copa do Mundo em 1970. Estão até reeditando as mesmas músicas, né? Para Frente Brasil e tal coisa. Que é isso? Então, estão querendo construir um imaginário em que isso aqui está tudo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, quando na verdade não é isso, né? Que a classe trabalhadora está sendo super explorada, o legado da Copa, é impossível que vocês não estejam sentindo, né? Porque inflação está crescendo, o preço dos alimentos está aumentando, a cesta básica está cada vez mais cara. Esse vai ser o legado da Copa, vão embora e os preços vão continuar altos, não vai cair depois não. Então, é necessário que tenha meios de comunicação que coloquem a verdade de fato para a classe trabalhadora. Então, queria parabenizar o programa e agradecer muito a oportunidade de estar aqui presente. Américo Gomes, que é advogado, sindicalista e membro do Conselho Consultivo da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo e também da Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes contra os trabalhadores na ditadura militar, que seria um tema até importante, os crimes contra os trabalhadores na ditadura militar. José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser saber mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.